Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início ao nosso projeto Conectados. É uma alegria ter vocês aqui conosco, participando neste momento de mais um encontro, do nosso Conectados. Sejam todos bem-vindos para esse momento de bate-papo teológico, esse momento de diálogo que nós teremos aqui. E você pode então convidar o seu amigo, a sua amiga a participar conosco, tá bom? Enquanto você vai convidando algumas pessoas, nós vamos, como de praxe, colocando aqui algumas canções, tá? Quero dar boa noite ao meu pastor Alcione, que já está aqui conosco. Alegria ter sua presença aqui conosco, pastor Alcione, a missionária Aline, Rafael, valeu meu amigo, Geruel, M. Geruel, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Vamos então ouvir uma canção, tá? Enquanto a gente ouve essa canção, você vai convidando aí a rapaziada, os amigos, para tomar aquele café e bater papo conosco aqui sobre um tema bem interessante, Nós estaremos falando hoje sobre doenças e prevenções no Antigo Testamento. Estaremos ouvindo o nosso irmão e amigo, pastor Saulo de Castro. Daqui a pouquinho estarei chamando ele, para participar conosco. Enquanto isso, você vai ouvindo essa canção. E não essa propaganda do YouTube, Mas você vai ouvindo essa canção e participando conosco desse tema, que é muito relevante. Doenças e prevenções no Antigo Testamento. Convido vocês a convidar o pessoal, Vamos lá? Convidar aqui. Vou começar a convidar enquanto a gente ouve essa canção, tá? Tayana, seja bem-vinda. Verinha, Pastor Neto, sejam todos bem-vindos. Esse momento de bate-papo prazeroso, aquele tomar o café, tragam o café, Pastor Neto, pastor lá de Custódia, do Betel Brasileiro, nosso amigo. Maravilhosa graça. Diogo, muito bom a sua presença aqui, Diogo. Presença garantida, muito bom. Vocês podem convidar os amigos a participarem nesse momento conosco, dessa temática, tá bom? Projeto Conectados. Vamos conectar pessoas com temáticas bíblicas interessantes, Hoje eu tô com essa música aqui na cabeça. Estava numa live na igreja ouvindo ela. Pastor Senhor está dizendo que Neto está um verdadeiro internauta. Valeu, Diego. Ou melhor, Diogo. Érica Eustáquio, seja bem-vinda. Pablo Rangel, sejam bem-vindos. Verinha São Paulo, coisa boa. Aqui a gente tem Paraíba, Pernambuco, São Paulo. Diga aí de onde vocês estão falando. Brasília, que eu estou vendo Quilhéus agora com o nosso amigo Janilo. Meu amigo Pastor Neto está dizendo que eu estou parecendo Augusto Nicodemos. Eu queria ter pelo menos ali uma carga de 5% do conhecimento dele, A gente vai tentando. Valeu, Diogo, Brasília. Amém, Diogo. Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. Nós estaremos sim. Vamos orar por sua vida sim, com certeza. Selma Laurentino, a minha madrasta, ali em João Pessoa. Manda um cheiro no coração do meu pai. Diga que eu amo. Amanhã eu vou estar ligando para ele por uma videoconferência, tá? Maravilha, irmãos. Bom estarmos aqui reunidos então para bater esse papo e para falar sobre este tema que ele é muito relevante para a vida cristã, sobre como nós encontrarmos nas Escrituras Sagradas orientações de prevenção, cuidados sobre doenças. Nós vamos analisar então este aspecto com o nosso amigo, pastor, professor. Eu vou chamar ele aqui, o pastor Saulo, tá? Vou chamá-lo aqui para ele participar conosco. Sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui, tá? Que nós estaremos então
ao pastor Saulo. Vou ver se ele atende aí. Fala, meu amigo pastor Saulo, tudo bem? Tudo bem, Herbert, graças a Deus. Estamos por aqui, viu? Maravilha, coisa boa tê-lo aqui conosco, participando dessa live. Fico muito feliz do projeto Conectados. Esse projeto que nasceu para gerar conteúdo cristão, fomentar de alguma maneira para as pessoas que estavam isoladas esta reflexão bíblica sobre diversas temáticas, né? Aqui nós já tivemos a alegria de poder contar com outros amigos e irmãos e fico feliz em poder contar com sua presença. O pastor Saulo, ele é pastor do Betel Brasileiro, lá no Pará. Daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco melhor. Ele é pastor, está graduando em psicologia. Ele também, além de teólogo, né, ele é alguém que estuda com bastante profundidade a cultura hebraica, a língua e vários aspectos. Então, ele também é um hebraísta, né? Então, nós ficamos felizes em tê-lo aqui nesta noite conosco e, graças a Deus, também, digamos que a gente é meio que colado assim diretamente na família. Ele é primo da minha esposa, né? Então, primo da minha esposa Isso. Aline, eu fico feliz em tê-lo aqui ah, nesta live, tá? Pastor Saulo, se apresenta um pouco melhor para nós, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Isso, para quem não nos conhece, né? Eu sou pastor da Igreja do Betel Brasileiro aqui em Parauapebas, no Pará, né? No sudeste do Pará, tá bem? Aqui ah, no meio da selva, né? A gente não mora dentro da selva, viu, pessoal? Mas o Pará, nossa cidade, é rodeada de floresta, literalmente, né? Inclusive, Parauapebas é o fim da linha, né? Depois de Parauapebas é só a Floresta Nacional dos Carajás aqui, e aí vai, né? E também nós formamos no Betel Brasileiro, na turma de 2003, né? E posteriormente fiz também uma segunda graduação em teologia, cultura e literatura hebraica, né? Pela Hatzion, filiada a uma faculdade de Jerusalém. Todos os professores eram judeus, né? Alguns até rabinos messiânicos. E passamos 3 anos convivendo com essa turma boa, aprendendo muita coisa. E agora estamos aqui, né, cursando, graduando no quarto período de psicologia e aprendendo mais um pouco também, ensinando no seminário aqui, né, dando essa força, né, junto aí com aquela turma boa que quer aprender alguma coisa, né, a gente está lá sob a responsabilidade da direção e também ensinando algumas cadeiras na área de teologia sistemática, análise, Romanos, Hebreus, Efésios e aí vai, Aí né? começa a Essas vir uma série matérias de afins. coisas, né? Maravilha, maravilha. Eu me esqueço o nome dela, mas que ela está aqui com o perfil do Geladinho Gourmet, que eu fico só com água na boca. Eu vejo esses din-din, né? Aqui, eu sou nordestino, eu chamo de din-din, né? Vejo esses din-din É, gourmet, eu fico doidinho, rapaz. Ela disse que o Pará é onde o vento faz a curva, Parauapebas, né? No caso, é onde o vento faz a curva. É verdade esse negócio? rapaz, a nossa querida a gente chama, o nome dela é Rosiana, a gente chama ela de carinhosamente de Aninha, né? Ela é a nossa coordenadora pedagógica do seminário aqui. E realmente, aqui é o fim de linha. Chegou aqui, tem que voltar, não tem como continuar. Então, que bom, porque Jesus falou que o vento sopra e a gente não sabe nem para onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas agora a gente entende que no Pará a gente já começa a se encontrar, né? Em Parauapebas. Mas que bom, pastor, ter o senhor aqui. A gente ficou Amém. feliz em poder bater esse papo e contar contigo. E eu gostaria, então, já começar a entender um pouco sobre esse aspecto de nós analisarmos as questões de doenças e prevenções no Antigo Testamento. É importante, para todos que estão nos assistindo, que, lógico, alguns já sabem, mas vale sempre a pena reforçar. Quando nós reforçamos o entendimento que o Antigo Testamento ele tem utilidade para a nossa fé, até porque ele faz parte do cânon. Então, quando nós analisamos as Escrituras, não podemos
E não devemos apenas analisar sobre a ótica apenas do Novo Testamento. Nós temos um cânon para nós que é composto de 66 livros e que nós precisamos estar atentos em toda a revelação dada pelo Senhor de maneira progressiva. E isso vale a pena quando se estuda o viés da cultura hebraica e diversos aspectos que envolvem este povo. Então, pastor, fala para nós, de maneira mais introdutória, esse aspecto de análise de doenças a partir da cultura hebraica, do povo que Deus escolheu. Esse assunto ele é muito importante porque a gente há de convir que às vezes a gente faz comete um erro crasso, né? De desprezar completamente o Antigo Testamento. Porque, como já disse um certo pregador, né, falando que o Antigo Testamento sem o Novo, ele é uma impossibilidade, e o Novo sem o Antigo, ele é um vazio completo, né? Não existe, ele simplesmente não existe. Até quando nós estudamos, por exemplo, os pactos, né? E a gente vai aprendendo que um pacto nunca anula outro. Ele absorve o outro, ele amplia o outro, ele ressignifica o outro, mas ele nunca anula. De maneira que é impossível a gente entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento sem partir do Antigo, né? Tem até um outro tema que eu quero propor para um outro momento, que é a gente ler a graça no Antigo Testamento. Graça e justificação no Antigo Testamento. Né? Tem pessoas que não conseguem ver isso, mas quem lê a Bíblia na língua hebraica vai ver que o Antigo Testamento fala de graça tanto quanto até mais do que o Novo, porém numa ótica e numa perspectiva diferente. Mas é muito interessante a gente pensar isso aí em outro momento, né? Então, assim... Já vou anotar aqui essa temática, né? De fato, o autor de Hebreus diz para nós que nós temos a sombra... de elementos que vão sendo dados com vontade reveladora de Deus e de maneira progressiva no Antigo Testamento, e que o Novo ele é essencial para que a gente possa entender tudo isso. Mas não é anulável, né? Mas é lançado à luz. O Evangelho ele lança a luz para aquilo que não se compreendia de maneira tão clara, mas que vinha sendo falado e anunciado, né? Eu sei que se a gente entrar aqui, a gente vai passar um tempão falando, né? E na verdade, eu vou só fazer um último comentário sobre isso. E na verdade, até o entendimento sobre graça, ele fica muito raso se a gente não entender graça no Antigo Testamento. Se você não entender graça no Antigo Testamento, você não entende a graça no Novo. É extremamente essencial. Você não entende o valor do que Cristo fez se não entender como isso era oferecido lá no Antigo Testamento, que é algo muito maior, muito mais profundo, é aquilo que João no Evangelho fala sobre graça, né? Mas vamos botar um ponto final aqui e deixar o pessoal com água na boca para outro momento, né? Então, isso mesmo. Desde Gênesis a gente vê isso já acontecer de maneira muito brilhante. Fala então, como é que a gente consegue ver no Antigo Testamento esses aspectos das doenças e a importância da gente refletir sobre isso? Isso é muito importante. Eu queria entrar num ponto antes da gente entrar nisso daqui. É o perigo da espiritualização das coisas. O grande tabu com relação ao Antigo Testamento é porque as pessoas não entendem que muitas das vezes a Bíblia ela é muito rica. Né? Muitas pessoas lê a Bíblia apenas espiritualizando os fatos e perde toda a riqueza do conteúdo, tanto nessa questão de higiene, de doenças, de como Deus orientou o povo lá no Antigo Testamento, como eles eram orientados a sobreviver, por que determinadas leis foram dadas, não é? Ela não tinha só o caráter... Aparentemente, quando a gente está lendo, parece uma tortura, né? Por exemplo, a mulher no seu período menstrual. Ela não podia, se ela sentasse numa cadeira e alguém sentasse, tudo que ela tocasse se tornava imundo, não é? E se uma pessoa ela não pensar, não entender um pouco mais a fundo por que era isso, achava que isso era apenas uma questão de tortura. Mas deixa eu pegar só esse ponto aqui para a gente entender a importância disso. Imagina Israel no deserto, eles não tinham água potável em abundância,
Provavelmente ali eles passavam até dias sem se banhar. A gente sabe que o sangue, ele é. Por exemplo, você vai fazer um exame, quer constatar se você está doente de alguma coisa, vai fazer um exame de quê? De sangue. A maioria dos exames são feitos no sangue para se encontrar. Então, imagine uma mulher no seu período menstrual que não tinha como fazer a devida higienização, como se tem hoje. Você tem banheiros modernos, tem toda aquela facilidade das mulheres praticarem a higiene. Imagina naquela época que não tinha. Ou seja, uma única mulher contaminada com algum tipo de vírus, com alguma bactéria, ela poderia dizimar todo o acampamento de Israel. Então, essa medida restritiva de isolamento para a mulher no seu período menstrual era essencial para a sobrevivência de toda a nação. E isso era extensivo a muitos outros tipos de doenças que dessa forma era transmitida. Então, o que acontece? Esses são ensinamentos que muitas das vezes a pessoa está lendo e ela não dá importância para isso. Ela não dá importância para isso, mas que deveria dar. Porque, por exemplo, a santidade no Antigo Testamento, ela está intimamente relacionada à higiene. Ela está intimamente relacionada à higiene. Ou seja, o sacerdote, por exemplo, ele teria que se banhar, ele teria que trocar de roupa, ele não podia, com a roupa que ele vinha da rua, ele ir, por exemplo, sacrificar. Não, ele tinha que ir, passar por todo aquele processo de ritual, colocar outra roupa, se limpar, se lavar, porque isso fazia parte, era um hábito deles. Aí a gente pode levantar uma questão. Não, mas Jesus não entra naquela questão lá de lavar as mãos e tal. A gente tem que entender que Jesus estava provocando ali de maneira. Os fariseus, ele queria realmente provocar aquilo, mas de maneira nenhuma ele estava anulando algo que era de suma importância. Né? Por exemplo, você vê o mesmo Jesus que nesse texto entra nesse momento em que os fariseus estão acusando os discípulos de comer sem lavar as mãos, o mesmo Jesus, quando ele chega para um leproso e diz o seguinte, o leproso diz, eu quero ficar curado. Ele diz assim, vai ao templo, apresenta-te ao sacerdote. Por quê? Porque lá naquele contexto, quem atestava a cura de um leproso era o sacerdote. Ele era a autoridade instituída para isso. O sacerdote, ele funcionava não só como o pastor, ele funcionava não só como alguém que ia dar conselhos teológicos, mas o sacerdote, ele lá na época do Antigo Testamento, ele era praticamente um médico. Ele era o médico. Aí a gente tem que tinha uma função social também, né? Isso, ele tinha uma função social, né? Perante a comunidade. Isso que você está falando é importante para a gente olhar a escritura veterotestamentária sobre o seguinte aspecto. Em Eclesiastes, a gente tem uma dieta, tanto que o livro é visto como uma dieta, e a gente pode colocar filosófica, para consertar o homem frente aos diversos dilemas da vida e a forma como o homem se relaciona com os diversos aspectos. Mas toda a conjuntura do Antigo Testamento já vem uma preocupação sanitária do próprio Deus para com o desenvolvimento civilizatório do seu povo, né? A gente percebe isso lá na aliança que Deus faz com Noé, quando Deus é chamada a aliança da preservação, que Deus dá orientações para Noé e para a comunidade que está se formando ainda. E a gente vai perceber isso em diversos momentos. E como é importante fazer toda essa análise que você está colocando aqui, compreendendo esse cenário. O Rafael, ele até colocou algo interessante aqui. É sobre estes aspectos que muitas vezes parece ser uma visão retrógrada ou uma visão diante de algumas ideias progressistas, até machista, que as pessoas olham para as escrituras e não entendem o contexto, não entendem a precaução e apontam a escritura como um livro retrógrado, machista e que não se adequa à nossa realidade social hoje. Por isso que esse tema ele é tão relevante como o senhor está colocando para nós. Isso, até mesmo entre os judeus que eu estudei com eles têm uma máxima que dizem assim,
o mandamento, ele é permanente, porém a sua aplicabilidade, ela é circunstancial. Por exemplo, o que é que ele quer dizer com isso? Hoje não tem mais necessidade deles aplicarem esse tipo de regra, por exemplo, de a mulher não poder tocar em nada. Por quê? Porque existe a possibilidade da higienização. Então, esse isolamento da mulher nesse período não se faz necessário. Ele perde completamente a sua funcionalidade. Porém, o princípio da higiene permanece, continua, não é? Por exemplo, a gente observa países hoje onde não tem, por exemplo, onde você tem esgoto a céu aberto, onde você não tem o mínimo de higienização e você tem muitas doenças, né? Doenças como doenças intestinais, doenças sanitárias, né? Por falta desses devidos cuidados, né? Então, hoje a gente observa, por que a gente, um dos motivos da gente trazer esse assunto à tona, é porque muitas das vezes os cristãos, eles têm aquele tipo de postura de achar, ou seja, de achar que não tem que tomar não tomam nenhum cuidado para prevenir doenças e depois vão lá para Deus e vão pedir para que o Senhor nos cure. De repente, lê até aquele texto lá: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, abençoará a vossa água e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Mas esquece que dentro do contexto de servir a Deus, no Antigo Testamento, estava toda essa cultura da higiene. Toda essa cultura de repente, de pegar todo o excremento produzido na tribo, ele deveria ser levado para um lugar fora, deveria ser enterrado. A higienização do lavar as casas, do lavar os móveis. Por exemplo, tem uma coisa bem interessante, na Idade Média, por exemplo, na peste negra, na Europa, se acreditava que as doenças, elas vinham pelo ar, era o vento. Os espíritos traziam a doença pelo ar. E o que se fazia o europeu? Ele construía a casa sem janelas. A casa dele tinha só a porta da frente. Porque se o vento não entrasse, aí o espírito maligno não entrava e não levava a doença. Só que os judeus que estavam na diáspora, que já habitavam a Europa nessa época, eles tinham leis. E essas leis, porque aí a gente chega, a lei ela fala de construção civil. Lá no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, que a casa deveria ser construída sempre para o nascente do sol, que essa casa deveria ter várias janelas para que ela fosse arejada, para que a luz do sol entrasse dentro da casa. E o que acontece? Essas doenças contagiosas, geralmente ela não alcançava o reduto do judaico. Ela alcançava o restante da sociedade e não alcançava o reduto judaico. O que acontecia? Eles eram acusados de feitiçarias, eram acusados de que eles eram que estavam provocando as doenças, eram expulsos, era uma confusão grande. Mas por quê? Porque imagina que aí a gente vai ter pastel no século XVIII. É no século XVIII que vão ser descobertas as questões das bactérias. Né? Que entende que vai ter contaminações por meio de secreções. Isso já no século XVIII. Aí você tem Deus lá na Bíblia, há 3.500 anos atrás, já dando ordens expressas ao pessoal para que se evitasse, por exemplo, não só a contaminação, não só o toque, por exemplo, numa mulher que estava no seu processo menstrual, mas em muitas outras situações. A gente vai ter lá Levíticos 13, Levíticos 15, que vai tratar também das questões das vários tipos de lepra, né? Que a gente sabe que hoje tudo era chamado de lepra e não é bem, nem tudo que está lá se aplica à hanseníase de hoje, né? Algumas coisas porque qualquer tipo de fungo, qualquer coisa que aparecia já é classificado como lepra e já tinha que ser tomado as devidas providências sanitárias, né, de observação, de afastamento. Já tinha toda aquela prática de afastamento, de isolamento para prevenção, né? O isolamento já existia. Então, muitas das vezes, o que eu estava querendo colocar, essa questão de servireis ao Senhor vosso Deus e Ele vai tirar do meio de vós as enfermidades. Veja, eu não caminho pelo lado do liberalismo, não, viu, pessoal? Eu creio
piamente que Deus cura. Quero deixar isso aqui bem claro. Mas a gente não pode, porque se a gente diz o seguinte, se a gente pega esse texto e diz assim, e o Senhor tirará do meio de vós as enfermidades, aí a gente esquece o servir ao Senhor vosso Deus. Porque o servir ao Senhor vosso Deus, e também lá, em observar o que Deus estava mandando eles fazer. Para que se Essa sua fosse garantida. colocação, essa sua colocação, pastor, ela tem uma importância fundamental e começar falando sobre tomar cuidado para não espiritualizar tudo é justamente o seguinte: nós estamos vivendo e precisamos viver a revelação como Deus nos colocou, e às vezes a gente não enxerga elementos nas escrituras, mas que já estão lá presentes. Por exemplo, a gente fala de Sim. cultura, né? A gente fala de cultura. A cultura existe, o próprio Deus é aquele que vai direcionar as pessoas para que tenham um estabelecimento, o entendimento de cultura, o valor de uma sociedade, as civilizações, como elas devem ser desenvolvidas. Nós temos isso até Gênesis 11 de maneira muito universal. Depois, nós temos uma apresentação para o povo da aliança, na construção de Israel. E aí nós temos o próprio Decálogo como um orientador e que serve, como você colocou, de maneira principiológica para nós e observarmos o que ali está estabelecido, e que rege o nosso relacionamento vertical e horizontal. E a partir disso, não só tem isso, gente, os livros veterotestamentários, Levítico, que vai trabalhar ali da purificação, no aspecto das cerimônias que Deus estabelece num modelo de revelação, isso é importante, como o pastor está colocando. Então, só na fala dele aqui eu já percebi várias enfermidades presentes hoje, mas que ao tempo da revelação de Deus no Antigo Testamento eram presentes também, e que nós precisamos estar atentos. O fato que Deus vai nos proteger, sim, a sua mão está estendida sobre nós, ninguém está falando sobre esse aspecto. A gente está falando sobre o aspecto secundário, que a gente não pode jogar tudo na conta de Deus para que depois, quando vier a enfermidade, a gente diga, cadê Deus? Né? Não é a primeira coisa que a gente faz? Então, a gente precisa de entrar aqui no servir ao Senhor vosso Deus. Ou seja, servir observando os parâmetros de higiene que Deus nos deu. Os parâmetros sanitários, né? Vamos lá, pastor. Como que nós podemos, então, começar a identificar algumas dessas Isso, doenças que você já falou? Então, isso. só apontando e começar a desenvolver um processo de prevenção, né? Como é que Isso. Deus estava orientando o seu povo nesse sentido? Pastor, eu não sei se foi minha internet. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Eu não sei se foi minha internet que oscilou, foi a sua, mas eu não estou conseguindo lhe ouvir. Eu queria saber se alguém que está conosco aqui consegue ouvir o pastor Saulo. Vai falando aí, pastor, para ver se alguém consegue te ouvir. Veja, aqui entra Voltou o áudio. Voltou. uma questão, essa questão muito, muito importante, porque quando a gente observa. Eu estou te ouvindo. Pastor, Você está me ouvindo? cadê tu, amigo? Agora eu estou. Estou. Pronto, vamos lá, vamos respirar. Tá voltando, tá oscilando um pouco. Vamos fazer o seguinte, se eu sair e entra de novo, que pode ser isso, tá? Rapidinho. Só para que a qualidade da internet fique melhor, eu tiro. Então, pessoal, esse tema ele é muito importante e vou chamar o Saulo novamente agora, porque estava cortando, né, a internet. Vou chamá-lo novamente aqui. Cadê ele? Saulo. Pastor Neto está dizendo que está cortando muito, então a gente já está tentando prover aqui essa solução e chamando novamente, né? Deixa eu ver se ele entra, que eu estou preocupado em ser a internet dele lá. Vocês estão me ouvindo bem? Dá só um feedback aí, por favor. Espero que a gente não tenha mais. Então, pessoal, nós estamos falando aqui sobre doenças e prevenções no Antigo Testamento com o pastor Saulo.
Eu estou aguardando ele aceitar a chamada aqui, tá bom? Estava falhando um pouco. Estou chamando ele já, tá bom? Estou só aguardando ele atender. Não sei se ocorreu alguma questão de queda da internet, mas enquanto ele vai acessando, eu vou tirar aqui novamente e vou chamá-lo. Enquanto ele vai acessando, nós estamos falando justamente dessa preocupação de nós não espiritualizarmos todos os aspectos do nosso relacionamento no sentido de anular a nossa responsabilidade, né? Maravilha, agora vai dar certo. Pronto, eu vim para um local aqui mais perto do meu roteador aqui, porque geralmente lá dentro do meu escritório lá, eu uso a internet cabeada, né? Aí vim para cá porque fiquei mais perto do roteador aqui agora. Tudo Maravilha. Detona então, pastor. Nós estávamos falando sobre começar a identificar algumas doenças e o processo de prevenção nesta obediência a Deus, né? isso. Então, quando a gente ia, como eu ia introduzindo, né, antes de a gente cair aqui, no Antigo Testamento, nós vamos observar, como eu havia falado a princípio, que nós temos várias unidades. Existem algumas coisas que comentam nesse assunto, né, que muitas enfermidades naquela época, elas eram tratadas como castigos, como maldições, como consequências espirituais. É bem verdade que a gente vê lá em Levíticos, melhor, em Deuteronômio 28, quando a lei vai falar sobre a maldição, ele descreve lá várias doenças que veriam se Israel obedecesse ao Senhor. Mas até ali precisa encarar por esse lado, de que o que Deus está falando era justamente se o povo abandonasse as prescrições que ele estava dando. Então, de certa maneira, a gente tem que entender que muitas daquelas doenças, elas não viriam simplesmente como uma coisa que era Deus que estava jogando em cima deles. Não, elas viriam, consequentemente, a práticas anti-higiênicas que iriam causar isso. Por exemplo, a gente vai observar lá no Antigo Testamento, a partir do capítulo 13 de Levíticos, o que eles deveriam fazer quando, por exemplo, quando eles tivessem contato com uma pessoa que, por exemplo, tivesse contaminado com a lepra. Não é? Ele deveria pegar toda a sua roupa que teve com aquele doente, elas devem ser queimadas. Não é? Você tem, por exemplo, uma outra informação também no livro de Levíticos, de que havia todo um cuidado com o manuseio com cadáveres também. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa Saulo, com licença. ela Sua chegasse internet está oscilando bastante, né? perto de uma pessoa morta, por exemplo, ela teria que praticar todo um sistema que no Antigo Testamento ele junta muito a parte. A sua internet, ela... Infelizmente, Mas hoje não é só a eu sua, vou não. fazer o seguinte, eu vou entrar em outro Vamos sair e aparelho entrar novamente. Não é e só vou ver a se eu sua mudo aqui, internet, não. Eu assim, peço vou a colocar. compreensão do pessoal, mas é a internet no Brasil inteiro. A internet no Brasil já, em relação a muitos países, já não é muito boa. E nesse período de pandemia, que está todo mundo isolado, aí muita gente fazendo live, então, de certa maneira, a internet não está ficando boa em quase que em nenhum lugar do Brasil, né? Algumas se sustentam mais, outras não. Eu vou chamar novamente aqui o Saulo para ele entrar, né? Porque aí fica melhor da gente poder acompanhar o raciocínio, né? Todo ele completo. Deixa só ele
Enquanto se você pode colocar a sua pergunta ou a sua contribuição aqui, tá, para nós, no comentário, que eu vou repassar essa sua pergunta para o Saulo, tá bom? Quando ele atender a chamada aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, vocês, aqui à nossa live do Projeto Conectados, tá bom? Deixa eu só verificar aqui todos que estão, não dá para falar o nome de todos, mas você é muito bem-vindo aqui nesta live. Vou chamar de novo aqui o Saulo, ver se essa internet dele A Rosiane falou que é onde o vento faz a curva, então deve estar ventando muito, né? Tomando a palavra dela lá. Pior que agora ele nem aparece aqui para mim. Vamos com calma aí, se aguentem aí, que a gente vai continuar falando, né? Sobre essa orientação bíblica sobre higienização. Ele não está aparecendo aqui para mim, vamos aguardar para ver se ele acessa novamente aqui e eu chamo ele, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Me dá um retorno, por favor, se vocês conseguem me ouvir. A minha internet aqui está ok, a priori. Então, se vocês puderem ir comentando. Enquanto isso, eu quero lembrar para vocês que, enquanto o Saulo vai acessando, quero lembrar vocês... Opa, eu acho que é ele aqui. Deixa eu atender aqui. Eu quero lembrar vocês, enquanto o Saulo está acessando, que eu estou sorteando um livro, né? E o período já passou. Foi até dia 18. Isso mesmo, dia 18. Tá me ouvindo agora? Perfeitamente. O sorteio desse livro vai ser amanhã. Então, quem já curtiu a postagem, quem seguiu, esse é um investimento que eu estou fazendo para disseminar conteúdo cristão. Então, nós estaremos presenteando vocês que estão seguindo a nossa conta, estão participando aqui ativamente conosco com o livro, tá? Então, acompanhe que amanhã eu farei o sorteio e colocarei no story. Pastor, pode continuar. Desculpa, estava aqui só dando a informação enquanto o senhor acessava. Certo. Então, continuando aqui, pessoal, então a gente tem lá no Antigo Testamento, como eu havia falado, todas as prescrições de Levíticos, capítulo 15, no capítulo 13 ele vai falar da lepra, no capítulo 15 ele vai falar de todos esses tipos de secreções, né? Não só no ambiente da menstruação feminina, mas também em qualquer tipo de escorrimento masculino ou mesmo a poluição noturna, né? Por exemplo, em Deuteronômio ele fala sobre leis da guerra, né? Então ele vai dizer que se um homem durante a noite no acampamento, por algum acidente, né, ele passasse pelo processo de poluição noturna, os caras lá numa guerra 2 anos... Dependendo, né, da situação, pode ser um livramento, né, para o camarada. Né? Os caras lá 2 anos sem ver mulher, sem nada, meu amigo, aí não era brincadeira não, que guerra naquela época não era coisa de rápida não, era... Vocês têm uma ideia, quando eles iam para a guerra, levavam suas fazendas, levavam seus animais, levavam dinheiro, levavam muito recurso, tanto aquela questão de pegar os despojos numa batalha, era muita coisa. Então, veja só, e se acontecesse, ele deveria sair do acampamento, deveria tomar um banho e voltar ao final da tarde, porque tinha todo o cuidado de repente, ele não ter alguma doença infecto-contagiosa e espalhar isso por todo acampamento, né? Aí a gente observa ainda as leis da lepra, que também seguem esse mesmo padrão. Em Levíticos 13, ele vai falar sobre isso. A gente sabe, por exemplo, nos dias já do Antigo Testamento, eles adotaram algumas medidas, não é? Por exemplo, um leproso ele não podia andar como uma pessoa normal, ele tinha que andar com farrapos, com roupas rasgadas, ele tinha que andar com seu cabelo desgrenhado, havia uma lei de aproximação de 100 metros mínimos, né, de uma pessoa sã. Se a pessoa se aproximasse, ele tinha que gritar, leproso, leproso, imundo, imundo, para a pessoa se afastar. Aí tem toda uma situação... Metros, né? Hoje a gente reclama de 2 metros de distância, que tem que ir 2 metros, era 100. Aí tem a questão da religiosidade. O problema é quando entra a religiosidade nessas leis que visavam o bem das pessoas. Aí entra a questão da religiosidade. Quando a religiosidade entra, porque essas leis elas eram encaradas
de cunho espiritual. Não tinha uma... Hoje a gente faz essa separação, tipo assim, a gente separa a lei cerimonial, a gente fala de lei moral, a gente fala de lei de higiene e saúde, então a gente faz essas separações. Eles não faziam essas separações. Para eles tudo era de caráter, como a gente pode falar assim, Era uma religioso, orientação né? cívica, mas que também tinha uma orientação Isso, espiritual, né? isso. Falando, por exemplo, se eu usasse aqui a língua hebraica, a gente ia, por exemplo, havia um conjunto de leis que a gente chama dos mitvot, que são os mandamentos. A gente tem um conjunto de leis que a gente chama de hukim. Hukim eram leis que eram dadas para eles, que eram coisas que, na cabeça deles, eles sabiam que aquilo não tinha o poder de salvação. A quebra daquilo, eles sabiam que eles não iam perder a sua comunhão com Deus por causa daquilo dali. Era uma questão que Deus fazia para o bem do povo, pensando do bem deles. E tem também um conjunto que a gente chama no hebraico das mispatim, que eram as questões de justiça, né? Que era o procedimento, como deveria se agir, leis de justiça. Então, quando entrava nessa questão de mandamentos, eles sabiam que não era negociável. Entrasse nas leis de justiça, eles sabiam que também tinham que cumprir. Mas quando entrava nessa parte dos estatutos, que a gente chama de Hukim, havia uma certa flexibilização. Por exemplo, existem alguns grupos religiosos hoje que eles querem associar a salvação a regras alimentares, por exemplo. E nem um judeu daquela época aqui a gente é direto, encarava daquele jeito. Como está no meu perfil, aqui a gente é direto, né? Respeitando todas as religiões, mas tem uma boa dieta, por exemplo, dos testemunhos, ou melhor, adventista do sétimo dia, a dieta da Ellen Goldwright. Então, eles acabam trazendo uma dieta alimentícia como uma prática religiosa e estritamente ligada à salvação. É isso que o senhor está falando? É isso. Esse é o problema, porque o judeu não via assim. Ele sabia que aquilo era algo para o bem dele, mas sabia que aquilo não tinha poder de por exemplo, dele de repente perder a sua salvação, se a gente pode dizer assim, entre aspas, né? Então, ele não via desse jeito. Porque em questões de vida ou morte, por exemplo, Davi fez algo muito mais grave, que foi entrar lá no templo, entrar lá no tabernáculo, né? E comer os pães da proposição, né? Aqueles pães, quem não entende o processo, no sábado, o sacerdote, primeiro que o sacerdote também quebrava a lei do sábado, porque ele tinha que fazer pão no sábado. Ele fazia os 12 pães, colocava lá na mesa da propiciação, no lugar santo, eles comiam os pães que estavam lá uma semana e colocava lá. Aqueles pães eles iam entrar de novo e comer na outra semana seguinte. É justamente esses pães que Davi vai lá, eu estou com fome, a vida fala mais alto, eu vou comer e pronto, eu não quis nem saber. Né? Isso aqui é fantástico, porque aqui a gente tem um princípio padrão de estabelecimento valorativo de justiça, por exemplo, como a vida, né? E aí é outra temática. Isso. A gente já outra. Falando aqui, naquela questão, quem acompanhou o nosso projeto do Mal Menor, nós estivemos falando sobre ética e moral em Dietrich Bonhoeffer, quando ele arquitetou o plano ali para matar Hitler, né? Então, é interessante isso aqui, muito interessante, né? Então é por isso que eu amo o nosso Jesus, né? Que hoje, lógico, tinha uma cultura higiênica também, mas a questão do porco, ai Jesus, coisa maravilhosa, né? E aí depois você... Carninha de porco. Sim. Continuando, né? Ô, internet abençoada, já começou a oscilar para mim aqui. Eu atuo agora, hein? Deixa eu ver se o pastor voltou. Ah, rapaz, vamos continuar, senão a internet não vai deixar a gente continuar. Tá me ouvindo aí bem? Tô sim. E falta 15 minutos para a internet cair, para a live cair. Mas se cair, o tema estiver bom e a audiência também, a gente vai até fazer. Ô, rapaz. Tá bem, tá bem. Então, aí tinha todo esse cuidado também, além dessa questão da prevenção com os doentes, que a gente já sabe que não podia tocar, ou seja, eles tinham que ficar em quarentena, o leproso era o que mais sofria. E eu estava falando na questão da religiosidade, porque aí entra o religioso. O que os fariseus, a gente sabe que o movimento farisaico, ele começa no Antigo Testamento, lá no período da Babilônia,
com a pressuposição de conservar a língua, a cultura, conservar aquele legado, e foi importante, eles conseguiram fazer esse papel bem de conservar tudo isso. Porém, quando a gente chega lá nos dias de Jesus, isso virou um tremendo problema. Porque o fariseu, por exemplo, ele se orgulhava de jogar pedra no leproso. Para ele chegasse na sinagoga, ele disse, olha, hoje eu joguei pedra em 10 leprosos. Glória a Deus, aleluia. Você fez... Era... Interessante estratégia que eu estou pensando aqui para fazer com alguns flamenguistas. Estou brincando, né? Eles, por exemplo, eles diziam que se um leproso passasse numa rua, ele não comia nem o ovo que tivesse no mercado, né? A gente sabe que o ovo é protegido pela casca, toda aquela questão, mas nem isso ele fazia. Por quê? Porque juntou uma questão tão boa, que foi a prevenção que Deus deu, eles juntaram isso com a religiosidade, né? E fizeram disso um fardo pesadíssimo. Então, existe um perigo nisso daqui, eu estou falando que existe uma riqueza muito grande no Antigo Testamento de orientações, mas também tem o perigo da espiritualização. Ou seja, mas por outro lado, é uma coisa que a gente tem que observar. Vamos supor um missionário que ele está lidando, eu não posso ter um missionário fora do Brasil. A gente vive em locais aqui no Brasil que não tem o mínimo de higiene. Então, antes da pessoa dobrar o seu joelho e orar pelos doentes, vá ver se na casa dele tem um banheiro. Não é? Se ele tem a mínima possibilidade de higienização. Por exemplo, eu me lembro que eu cheguei na casa de uma família uma vez, que eu cheguei lá e eu vi a criança indo para dentro do mato. E eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse, o que é que teu filho foi fazer no mato? Aí o cara disse, não, ele foi fazer as necessidades, porque a gente não tem mais, porque não tem banheiro, não, porque a gente não pode comprar. Nossa, eu saí dali, o que faz num lugar desse? Eu juntei uns irmãos, espera aí que eu vou voltar amanhã aqui, voltamos no outro dia com os irmãos, material, fizemos, deixamos o banheiro dele pronto. Porque não adianta eu orar para Deus curar as enfermidades dele, se eu não tenho o mínimo de cuidado com a higiene dele e da família dele. Então, você está entendendo? Então, esses princípios, eles se aplicam hoje. A gente sabe, quando eu fui seminarista, eu li um livro, não sei se alguém aqui leu, né? Por essa cruz te matarei, né? E conta a história de um missionário. E conta a história do missionário na Bolívia, né? E ele está lá na Bolívia evangelizando, e vários índios pegavam doenças, morriam, e ele queria ajudar aquela tribo, mas ele não tinha como ajudar aquela tribo, porque o pajé que dava, ele que dizia. Então, qual foi a estratégia dele? Ele disse que conhecia um grande pajé aqui no país dele, que ele era americano, né? E que aquele pajé tinha mandado para ele umas fórmulas mágicas. E ele queria compartilhar aquelas fórmulas mágicas com o pajé da sua tribo. E o que eram as fórmulas mágicas? Detergente, desinfetante, água sanitária, eram as fórmulas dele. E alguns de remédios também. E o pajé começou a utilizar. E o que acontece? O índice de mortalidade na tribo começou a diminuir e o pajé começou a agradecer e os problemas foram minimizados. Então, o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia Sagrada, se a gente não pegar o Antigo Testamento e tratar ele apenas como uma questão de querer espiritualizá-lo, mas se a gente olhar o grande compêndio que ele tanto na questão de economia, na questão da estruturas, né, como eu falei aqui, da Constituição Civil, ele fala também, e essa questão de higiene e saúde, que é essencial, né? Talvez possa ter algum cristão hoje que está revoltado, angustiado, porque não pode sair de casa, porque está nesse processo de quarentena. Mas quarentena é algo que Israel fazia há 3.500 anos lá atrás. Ou seja, muito mais do que isso, já faziam isso. A gente pega aí 1.500 anos antes de Cristo, mas domínio agora 3.500. Eles já faziam isso como medida de prevenção, como medida de contenção. Isso que o senhor está colocando é importante. O senhor falou, trazendo essa informação de que o Antigo Testamento ele contribui com alguns aspectos, mas não é só... Eu sei que o senhor entende isso,
mas o Antigo Testamento ele contribui com todos os aspectos da vida em sociedade. Gente, quando a gente pega Gênesis capítulo 4, a gente vê Deus construindo aquilo que é conhecido como cultura. Nós estamos debaixo hoje da cultura, do manto da cultura, que se desenvolve em diversos aspectos de atenção e responsabilidade. Então, toda a base da cultura judaica, judaico-cristã, ela influencia o Ocidente de maneira significativa. Então, quarentena que a gente trabalha hoje, temos ali questão da nossa própria Constituição, temos ali também muitos elementos. Questão social, que é estudado, temos também. Questão política, temos. Questão econômica, temos. E questão de higiene, saúde, temos também. Né? Então, é rico. Isso. A gente tem aqui no capítulo 11, por exemplo, de Levíticos, capítulo 11 de Levíticos, ele vai falar dos cuidados com a água. Né? Ou seja, tem leis lá sobre água, ou seja, se a água fosse contaminada com algum tipo de cadáver, com algum animal morto, todo o procedimento que deveria ser feito com aquela água, ele vai falar da questão do cuidado com a água infectada. Então, por exemplo, o cristão está orando, ele adoece. Vamos supor que ele usa uma caixa d'água em casa. Mas a caixa d'água dele lá, na casa dele, faz 2 anos que não vê uma limpeza. Aí e ele adoecendo, todo mundo dentro de casa, e ele orando para que Deus resolva a situação dele, mas ele não vai lá na caixa d'água dar uma olhadinha se já tem uma crosta de lodo lá de 2 centímetros lá já em cima, e até outras questões. Então, o que acontece? Está culpando Deus, né? E está culpando Deus do problema dele, né? Está culpando Deus, né? Então, essas questões que o Antigo Testamento traz para nós, eles são muito importantes. Quando a gente pensa, por exemplo, no acampamento de Israel no Antigo Testamento, a gente pensa em cerca de 2 milhões de pessoas, e talvez se passe na cabeça de algumas pessoas, nossa, como era um acampamento desse tamanho, super organizado. Havia posição para se acampar, não era feito as coisas em monturo, uma em cima da outra. Não era assim, as coisas não eram. O Neto falou, a minha caixa d'água, né? Ele brinca. O pastor pode atrapalhar, mas é porque vão surgir perguntas que são interessantes. O senhor vai explicando aí sobre essa organização do acampamento de Israel. Mas o Rafael está fazendo uma pergunta interessante. Que aspectos da natureza e do caráter de Deus podem ser percebidos nessas leis sobre saúde que a gente está observando? Ou seja, como Deus se revela nesses cuidados que a gente está falando aqui? A gente observa aqui o cuidado dessa graça de Deus no sentido mais abrangente, essa graça comum. Deus ele tem um cuidado com toda a nação de Israel. Não é? A gente sabe de uma coisa bem interessante, aí a gente por exemplo, por que eu falo de graça comum? Porque eu não acredito que todo israelita necessariamente foi um eleito, né? Paulo ele vai deixar isso bem claro em Romanos. Você é crente, ele vai, pastor. Você é crente. Né? Ele vai deixar bem claro que dentro de Israel tem um remanescente fiel. Então, quando a gente pensa numa lei dessa, para todo Israel, a gente tem que encaixar isso dentro da graça comum, dentro daquele mesmo aspecto que lá Jesus fala em Mateus, que Deus ele dá o sol sobre justos e injustos, sobre maus e bons, porque você vai ter israelitas que eram muito maus, e mesmo assim, esse cuidado de Deus, porque entenda que o cuidado de Deus era por causa da aliança com Abraão. Né? Aí a gente remota um pouquinho mais atrás, havia uma promessa de Deus com Abraão sobre a preservação daquele povo, sobre o cumprimento das promessas, e Deus, de certa maneira, no seu caráter bondoso, misericordioso, gracioso, ele abençoava toda a nação de Israel. E outra coisa, isso não era restritivo à nação de Israel, isso era para ser levado para outras nações também. Porque, na verdade, a lei do Senhor era para todos. Todos que seguissem iriam se beneficiar disso. O problema mais... Né? Um canal era apenas um canal protótipo. O grande problema, aí eu
toco de novo no assunto é a espiritualização das coisas. É quando a gente quer relacionar tudo. A gente tem uma neura que é muito prejudicial, que é assim, isso é para salvação? Não, então não me serve. Mas quem disse que Deus pensou só em salvação? Deus pensou em vida abundante em todos os sentidos. Né? Ou seja, Deus pensou em que enquanto nós vivêssemos aqui na Terra, nós gozássemos de perfeita saúde, dentro da medida do possível nós prosperássemos naquilo que a gente faz. Isso é uma coisa sadia. Agora, quando a gente tenta espiritualizar tudo, a gente só perde. A gente só perde, porque a gente perde aquilo que é de mais belo, de mais interessante em toda a revelação das Escrituras. É interessante, é bom que se entenda para quem está nos ouvindo que nós não estamos falando que nós estamos combatendo uma disposição contrária sobre o olhar da espiritualidade. Isso que nós estamos fazendo aqui é espiritualidade sadia, de compreender que na revelação de Deus ele apresenta elementos para a salvação, elementos para a higiene, e tudo isso, em observar essas práticas, não nos garante salvação, mas nos garante melhoria de vida e se adequar ao modelo que Deus estabeleceu para nós, para que não fique subentendido que nós não estamos colocando esses aspectos aqui no olhar de uma espiritualidade não, sadia. Existe a visão, a cosmovisão da espiritualidade sadia. O problema é que nós estamos falando de um tipo de espiritualidade que é manchada pelo pecado e que supervaloriza todos os aspectos em detrimento da inobservância, né, das orientações que Deus deu para o povo de maneira geral. Né? Então é isso. Né? Isso. E é interessante que, por exemplo, que quando aí a gente dando uma olhada sobre o Novo Testamento, quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente pensa, por exemplo, nas questões de sexualidade, por exemplo, a gente sabe que muitas... Eu fui pastor no sertão, eu trabalhei, eu vi o pastor Eduardo agora entrando, eu fui pastor um tempo no sertão, 4 anos e 8 meses passei no sertão. E no sertão acontece muito a questão de casamentos com primos, né, pessoas que têm compatibilidade sanguínea. E muitas das vezes você chega, eu já cheguei em casas, em locais, de você, às vezes, ter várias pessoas com problemas mentais. E que muitas das vezes são frutos de coisas como essa. E você vê Deus lá, no Antigo Testamento, ele estabelecendo as relações saudáveis, eles estabelecendo aquilo que eram relações ilícitas, aquilo que eram relações abomináveis, porque entram nessas questões, não é? E a gente vê, por exemplo, aí você olha para o Novo Testamento e você não vê, por exemplo, o Novo Testamento falando claramente sobre isso. Mas tem os links, não é? Por exemplo, quando a Bíblia fala de relação sexual ilícita, ele está fazendo menção ao quê? A tudo que está no capítulo 18, 19, 20 de Levíticos e está lá, todas aquelas relações que elas vão trazer problemas congênitos, problemas de ordem de saúde também para a população. Né? Ou seja, as relações entre parentes de primeiro grau, esse cuidado que está lá, nossa, Deus ele está preocupado com a moralidade. Sim, ele está preocupado com a moralidade, mas não só com a moralidade, mas também com a questão da integridade física, da integridade da saúde, do desenvolvimento do povo de Israel. Uma vez, por exemplo, que quando eu trabalhei no sertão, eu vi, por exemplo, eu me lembro de um rapaz, eu creio que eu nasci em lar cristão. E eu me lembro que eu tinha lá, por volta dos meus 16 anos, de um rapaz que ele casou com uma moça e ele teve o seu primeiro filho e nasceu deficiente. Aí disseram para ele fazer os exames, ele disse que não ia fazer porque Deus ia cuidar. E o segundo filho nasceu deficiente. No terceiro ele foi fazer os exames, tomou a vacina, né, por causa da compatibilidade sanguínea, e o terceiro filho nasceu perfeito. Maravilha. O assunto ele é bom, ele vai puxando, vai dando para a gente conversar, mas o Instagram abriu aqui para mim 30 segundos para encerrar a live. Então eu quero pedir a compreensão de vocês que estão na live,
Eu vou fazer uma outra live, vou abrir outra live aqui, só para a gente poder encerrar. 5 minutinhos, 10 minutos para a gente encerrar, tá bom? Vou lhe chamar lá, pastor, tá? Porque ele abriu aqui para dar tempo do senhor se despedir tranquilamente, concluir a linha do raciocínio. Conto com a presença de vocês, pessoal.